Abra sua Bíblia comigo, por favor. Lá na segunda carta de Reis, capítulo de número 4. Segunda carta de Reis, capítulo de número 4. Nós vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Vamos pegar uma história da palavra de Deus que nos traz as lições, muitos ensinamentos sobre uma postura de fé, um modo de se viver, uma atitude de fé de quem teme a Deus, né? Nós que somos de Deus, como Paulo diz, os que são de Deus, eles vão andar por fé e não por vista, né? Paulo diz, porque andamos por fé e não por vista. Então, o nosso modo de viver, o nosso modo de agir, as nossas ações, as nossas decisões, elas precisam estar fundamentado nas promessas de Deus, na fé firmada nas promessas de Deus. Na fé firmada nas promessas de Deus. E nós vivemos tempos em que a fé tem sido confundida com barganha, mas a verdadeira fé, ela se expressar não em palavras ou interesses, sim em atitudes. Tiago diz que as obras, elas revelam a nossa fé. Ele diz que a fé sem obras é morta. Então, se eu falo que eu creio em um Deus vivo, em um Deus de poder, em um Deus de milagre, as minhas ações, elas precisam condizer com essa fé em um Deus de milagres. Se eu declaro que eu creio que o meu Deus é o Deus do impossível, as minhas ações, elas precisam desafiar as coisas impossíveis, porque eu sei que a minha resposta, a minha vitória, vem de Deus, e Ele é o Deus do impossível. Então, a fé ela não é fundamentada somente em palavras, mas ela é expressa por meio das atitudes que nós tomamos. E aqui em 2 Reis, capítulo de número 4, versículo de número 8, vai falar a história do profeta Eliseu, pai para a região daquela mulher sunamita. E a história dessa mulher é uma história que nos ensina como viver atitudes, ter atitudes de fé condizentes com aquilo que Deus nos exorta. Versículo 8 do capítulo 4, 2 Reis, diz assim: certo dia Eliseu foi a Sunem, onde havia uma mulher rica que convidou para comer. Depois disso, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Versículo 9. Disse ela a seu marido: vejo que esse que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhes um pequeno quarto no terraço e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma lamparina. Quando ele vier a nós, ali repousará. Versículo 11. Certo dia chegou Eliseu, recolheu-se àquele quarto e se deitou. Disse ele ao seu moço Geazi: chama a sunamita. Chamando a ele, ela se apresentou perante o profeta. Disse Eliseu a Geazi: dize-lhe, tu nos tens tratado com tanto cuidado, agora o que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? Ela respondeu: eu habito no meio do meu povo. Versículo 14. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Disse Geazi: ora, ela não tem filho e seu marido é velho. Então disse Eliseu: chama. E chamando-a ele, ela se pôs à porta. Disse Eliseu: por esse tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. Respondeu ela: não, meu senhor, homem de Deus, não iludas a tua serva. Versículo 17. A mulher, porém, engravidou e deu à luz um filho no tempo determinado, no ano seguinte, como Eliseu lhe dissera. Amém? Só até aqui.
Olha só, Eliseu passava com frequência aquela região, visitava lá aquela região, cumprindo as missões a qual Deus lhe enviava. E essa mulher observou a passagem de Eliseu talvez pela sua rua, em frente à sua casa, e passou a convidá-lo para fazer uma refeição. Todas as vezes via o profeta passando por ali e convidava ele, tanto que virou o costume, né? O versículo 1 vai dizer que ela era uma mulher rica, era uma mulher de posse, e convidou para comer. Convidou, ele foi chamado, talvez não um chamado simples, ô profeta, quer almoçar? Vem almoçar. Não, talvez fosse algo mais, com um pouco mais de empenho, até convencer o profeta que fosse à casa dela de comer. E depois disso passou a ser rotina do profeta todas as vezes estar ali na casa dela para comer, porque ela viu que ele era um homem de Deus e que Deus era com ele, e tudo quanto ele dizia da parte de Deus se cumpria. E não contente com aquilo que ela fazia para oferecer, para beneficiar o homem de Deus, ela decide em sua casa construir um lugar, né? Um lugar para que o profeta ficasse ali, para que o profeta pudesse ter não só um lugar para comer, mas também um lugar para descansar. Um lugar onde ele pudesse repousar, tomar um banho, poder descansar ali, poder, talvez cansado da jornada, poder ter um tempo de sossego ali na sua casa. Ela tem o trabalho de construir um lugar, equipar, colocar os móveis, organizar as coisas para que o profeta tivesse um lugar para poder repousar. E a mulher sunamita, ela é um exemplo de alguém que teme a Deus e vive justamente uma fé prática, sincera e perseverante, porque essa fé da mulher sunamita é a fé que reconhece o que vem de Deus. A atitude da mulher sunamita, nos primeiros versículos, quando começa em 2 Reis 4 a narrar a sua história, no versículo 8 começa a narrar a sua história, já nos revela que ela era uma pessoa que sabia discernir o que vinha de Deus. Ela não só discernia o que vinha de Deus, mas tinha o cuidado para ser zelosa com aquilo que vinha da parte de Deus. Ela teve o cuidado de perceber que Eliseu não era um homem qualquer, era um homem de Deus, foi um dos maiores profetas dos seus dias, até considerado maior que o profeta Elias, né? Pediu porção dobrada, fez o dobro de sinais e maravilhas que Elias fez. E ela observa para Eliseu e por perceber quem Eliseu era, ela decide fazer algo para que o trabalho do profeta não fosse mais pesado, pudesse ser mais leve. Então, ela toma essa atitude, ela reconhece o que vem de Deus. A mulher sunamita, embora ela fosse rica, ela não tinha soberba em seu coração, mas reconheceu que Eliseu era um homem de Deus. Fez um quarto para ele, por pura bondade, sem esperar nada em troca. Porque quando Eliseu recebe os presentes dela, ele fica preocupado. Agora eu preciso fazer alguma coisa. Poxa vida, até enquanto eu estava recebendo o almoço todos os dias, estava tudo bem. Era só o almoço. Eu passava por aqui, almoçava, ia embora e pronto, acabou. Mas agora já não é só o almoço. Agora tem um quarto, tem cadeira, tem mesa, tem os móveis no quarto, tudo que eu preciso para o descanso, para o momento do meu estudo da lei de Deus, ou para o momento de oração, eu tenho tudo aqui, porque essa mulher, de bom grado, providenciou para mim. E ele ficou preocupado com isso e fala com Geazi. Geazi, o seu ajudante, vai lá, chama a mulher e pergunta a ela: o que nós podemos fazer para você? O que você necessita? Você quer ajuda perante o rei? Se for isso, nós vamos lá agora para levar a sua causa diante do rei e vamos resolver a situação. Ou é algo concernente à guarda do rei, ao chefe da guarda? Você precisa de algo concernente ao chefe da guarda, sabe? E nessa busca por tentar encontrar uma forma de recompensar algo que ela não estava buscando recompensa. Porque ela diz para o profeta, ela diz: eu habito no meio do meu povo, versículo de número 13, parte final, ela diz: eu habito no meio do meu povo. Em outras palavras, está tudo certo, profeta. Eu estou em casa, está tudo bem, está tudo em paz, as minhas coisas estão indo bem, as coisas estão indo tudo certo, está tudo acontecendo bem.
Mas o profeta não fica satisfeito com isso. E a atitude dessa mulher para com o profeta vai revelar justamente o discernimento espiritual e temor a Deus. E quando valorizamos o que vem de Deus, abrimos espaço para que o sobrenatural de Deus possa acontecer nas nossas vidas. Queridos, quando valorizamos o que vem de Deus, abrimos espaço para que o sobrenatural de Deus aconteça nas nossas vidas. O que é valorizar o que vem de Deus? Não é o simples a ação com relação ao homem. Se você percebe a necessidade de tratar bem alguém que vem de Deus, ou alguém que está fazendo a obra de Deus, amém? Mas o principal do receber bem aquilo que vem de Deus está relacionado para os nossos dias com a maneira como recebemos a mensagem de Deus. Como a recebemos em nosso coração, como abrimos a nossa vida para receber aquilo que Deus traz para nós, as revelações de Deus, como nós tratamos aquilo que já recebemos da parte de Deus. É interessante isso, porque Tiago, ele diz sobre a fé instável, a fé inconstante, e quantas vezes nós ouvimos palavras de Deus que queima no nosso coração, nós temos convicção que aquilo é uma direção de Deus para as nossas vidas, mas logo após a recebemos, ela cai no esquecimento, ela é deixada de lado. Nós não a tratamos com zelo, com cuidado. Essa mulher sabia que, recebendo Eliseu na sua casa, mesmo sem ter uma necessidade aparente para apresentar a ele, ela sabia que a sua casa estaria sendo abençoada. Assim como Davi sabia que precisava ter a arca perto dele, a arca da aliança. Após a morte de Eli, a arca de Deus tinha sido tirada de onde ela estava, levada para o terreno dos filisteus, depois ficou na casa de alguém por muito tempo, e Davi descobriu aonde estava a arca, e se esforçou, se empenhou em buscar a arca de Deus para estar perto dele, porque ele queria e sabia que a bênção de Deus repousava onde a presença de Deus estava. Da mesma forma, essa mulher teve esse discernimento, e sabia que se ela valorizasse aquilo que viesse de Deus, abriria o espaço para o sobrenatural. E a fé dessa mulher era algo que não dependia de recompensa. E aqui é algo que nós precisamos entender, porque às vezes a nossa fé está fundamentada nas coisas que vamos alcançar. Sabe, nós estamos mais olhando para as mãos de Deus do que para a sua face. Não que não devamos querer algo, buscar algo da parte de Deus. Deus tem mais interesse em nos abençoar do que nós em recebermos as suas bênçãos. Porque tudo que você precisa, Deus já fez por você. Está guardado num bom depósito. Só que Ele quer nos ensinar a não dependermos ou não estarmos somente buscando aquilo que Ele pode fazer por nós, mas sim buscarmos a presença dEle. Porque quando temos a presença dEle, nós temos além daquilo que nós necessitamos. Nós temos tudo para as nossas vidas. Por isso o salmista declara em um determinado momento, ele dizendo: não aparte de mim o teu espírito, ó Deus. Não retires de mim o teu espírito. O que Davi estava dizendo, que o salmista estava declarando, era que a presença de Deus era a essência de tudo que ele precisava. Era o bem maior que ele tinha, queridos. Essa mulher, ela compreendeu o valor da presença de Eliseu na sua casa. Só que era algo que ela não estava fazendo isso para buscar alguma coisa. Tanto que ela diz, Eliseu quis retribuir sua bondade. E ela disse: estou bem, não precisa de nada. E olha isso. Mesmo sem ela pedir, Deus decidiu abençoá-la com o filho. Não foi algo que ela pediu. Tanto que quando o profeta fala para ela, no versículo 16, que lhe daria um filho, ela fala para o profeta: não brinca com tua serva. Talvez fosse algo que há muito tempo ela tivesse tentado e já tivesse perdido a esperança de gerar um filho, que para aqueles dias era algo muito precioso para um casal gerar filhos. Era vergonhoso uma mulher que não tivesse filhos. E ela não tinha filhos. E Eliseu pergunta para Geazi: ela não quer nada, o que vamos fazer? Precisamos fazer alguma coisa por essa mulher.
Geazi foi um bom observador e falou, olha, ela não tem filhos. Aí Eliseu fala, então chama ela novamente. E Eliseu diz, no ano que vem, por esse tempo, você estará com um filho nos seus braços. Você receberá algo da parte de Deus. Queridos, quando nós aprendemos a buscar a face do Senhor, quando nós aprendemos a buscar ao Senhor, não somente por aquilo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é, nós vamos ser surpreendidos por coisas das quais nós até esquecemos de buscar da parte de Deus, porque às vezes já buscamos e não alcançamos, às vezes porque, sabe, não temos a fé necessária para alcançar, mas Deus nos surpreenderá com coisas a nosso favor, em nosso benefício, fará coisas sobrenaturais nas nossas vidas, por estarmos buscando a sua presença. E vocês vão ficar transbordando com a minha alegria completa. A vontade completa, ela não seja parcial, ela não tânea, mas ela seja para Eliseu, que o homem de aquilo que plenitude, mais do que pedimos, para que a nossa alegria seja completa. Deus quer fazer por nós, além daquilo que nós estamos buscando. Muitas vezes nós estamos planejando as nossas vidas e não estamos seguindo o plano de Deus para nós, e estamos enclausurando Deus naquele projeto, naquela caixinha, naquele protótipo que nós desenhamos e colocamos Deus ali e limitamos o seu poder de acordo com a nossa visão, de acordo com a nossa expectativa, de acordo com aquilo que o nosso coração almeja, de acordo com aquilo que a nossa mente alcança. Mas quando nós passamos a buscar a Deus, sabe, sem propriamente ir direto ou estar focado na que pode fazer para nós, Deus nos surpreende com coisas além daquilo que imaginamos, porque Ele é Deus poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele é Deus poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, relacionadas àquilo que está ao natural da nossa volta. Mas agora, o ponto é, aquilo que vem da parte de preso, quanto tempo que ela tinha cansado de pedir, fala-se a ela, e a fé é uma fé que vai nos mostrar que sabe onde buscar o socorro, porque ela recebe o Filho de Deus. Ela não queria, talvez, pelo que o contexto da história vai nos mostrar. No versículo seguinte, a partir do versículo 17, vai falar que esse menino cresceu até uma certa idade. Um dia esse menino estava no campo e sentiu dor de cabeça. E o pai mandou para casa, ele chega em casa, reclama de dor de cabeça para a mãe. E no colo da mãe, ele dá o seu último filho de vida. Imagine a frustração. Olha só, ela não pediu ao homem de Deus um filho. Ela falou que estava tudo bem. O homem de Deus falou, não, você vai ter um filho. Você vai ter um filho. E no ano seguinte, após ela falar para que não brincasse com ela, ela estava com o filho nos braços, vivendo uma realização de um sonho, vivendo uma alegria, pois ela mordeu como presente, mas essa até hoje, ela corre sem desespero. Olha só, queridos, quando nós buscamos a face do nosso Deus, a nossa fé ela fica firme de uma forma que as situações à nossa volta já não causam o terrível desespero nos nossos corações.
porque naturalmente era para aquela mulher se desabar aos pés do seu marido. Meu esposo, nosso filho morreu. O filho a quem Deus nos deu, mas ela simplesmente fala para o seu marido: fique em paz, está tudo bem. Só faz o que eu estou te pedindo, arruma o servo, arruma o jumento, e eu vou até o profeta. E ela vai até o profeta vista ela distante, manda Geazi ir até ela. Geazi chega lá: está tudo bem com você? Está tudo bem com o seu esposo? Está tudo bem com o seu filho? Está tudo bem com a sua casa? A resposta calma e serena dessa mulher é: está tudo bem. Está tudo bem. Porque ela sabia de onde tinha vindo o presente que ela recebeu. E ela iria requerer de quem lhe doou, se veio por meio de Eliseu, o Deus de Eliseu tinha que resolver a situação da morte do seu filho. E é o que ela faz. Ela corre até o profeta, ela diz para todo, e ela vai direto à fonte, ao versículo 26, a sua alma me revelou. Quando nós buscamos a face de Deus, temos a valorizar aquilo que vem de Deus, nós aprendemos a sempre colocarmos tudo diante do altar de Deus. Nós aprendemos a colocar tudo em oração aos pés do Senhor e fechar os nossos lábios para tudo o que está à nossa volta. Porque na maioria das vezes, quando o dia mal chega, quando a tribulação vem, quando a dificuldade vem, a nossa primeira ação é a primeira pessoa que nos fala bom dia. Você fala bom dia o quê, rapaz? Está aí chegando segunda-feira, vai chegar o imposto dos Estados Unidos, vai vir a taxa, rapaz, o que é bom dia? Olha aí, ele começa a murmurar e a reclamar da vida. Igreja de Deus, o que nós precisamos fazer? Ir aos pés do Senhor. É para Ele que nós temos que entregar a nossa aflição, a nossa angústia, o nosso clamor, a nossa súplica. Os demais vão olhar para nós e vão dizer: vai tudo bem, vai tudo bem, graças a Deus. Está doendo, mas é o meu Deus que me cura, é o meu Deus que me transforma, é o meu Deus que me liberta, é o meu Deus que me salva. Se eu preciso de alguém para me ajudar, eu preciso de alguém que seja de Deus, que possa me levar a Deus para me ajudar. Eu não posso simplesmente sair pelos quatro ventos, aos quatro cantos do mundo. Eu preciso derramar. Não chorou para o seu marido? Quando Geazi perguntou ao seu marido, que foi buscar o profeta para trazer o profeta em sua casa, para que o profeta resolvesse a situação. Queridos, precisamos entender que ao buscarmos a face de Deus, ao fundamentarmos a nossa fé em quem Deus é, não somente no que Ele faz, em quem Deus é, a nossa fé estará fortalecida e teremos a sabedoria e o discernimento para buscarmos a capacitação, para buscarmos o socorro de onde o socorro pode vir. O salmista declara: eleva os meus olhos para o monte, e ele pergunta: de onde virá o meu socorro? Ao mesmo tempo ele responde: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O meu e o seu socorro só pode vir dele. O homem até pode prometer algo, o homem pode falar algo a respeito de um socorro, a uma proposta de uma ajuda, pode trazer palavras que amenizem, solucionar verdadeiramente nos
inteiramente a nossa confiança e a nossa esperança, buscarmos aquilo, servimos a Deus por aquilo que Ele faz, mas sim por aquilo que Ele é, para poder reverter essa ação, porque ela não estava errada. O profeta vai até o menino é restaurado à vida e entregue à sua mãe. O milagre é completo. Só que, aparentemente, a história dessa mulher terminaria aqui, mas eu quero que você vá comigo um pouco mais à frente, no mesmo livro de 2 Reis, lá no capítulo 8. Porque, queridos, o nosso Deus, Ele é um Deus que se importa de cada parte da sua vida. Ele se importa tanto com você que Ele sabe até quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. É importante para Ele. A Bíblia fala nos Salmos, se eu não me engano é o Salmo 139, ele fala que Ele sabe do seu deitar, do seu levantar, dos seus pensamentos, antes mesmo que Ele chega a sair dos seus... E cada detalhe deu um presente inesperado, ia ter perdido, ressuscitou algo extraordinário, porque ela veio excelente ainda, mas Deus tinha algo para fazer na vida dessa mulher. E aqui em 2 Reis, capítulo 8, volta a falar a história dessa mulher, dizendo assim: ora, Eliseu havia dito à mulher cujo filho ele tinha ressuscitado: levanta-te e vai, tu e a tua família, e mora onde puderes, porque o Senhor decretou a fome, a qual virá à terra por 7 anos. Versículo 2, levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus, foi com sua família e habitou na terra dos filisteus durante 7 anos. Olha só, preste atenção. Embora ela já houvesse vivido grandes milagres, Deus se preocupou com aquilo que queria fazer Deus. O levaria a se privar de uma tribulação por obediência à palavra de Deus. Essa mulher, ela tinha uma fé que obedecia a si, revela que primeiro houve 7 anos de procissão, e ela, por ser rica, o profeta avisara os seus bens, o que é seu para trás, por um período de 7 anos. Quando você voltar, vai estar do mesmo jeito? Não vai. Ainda mais sabendo que uma crise tão séria e tão grave como houve naquela região iria acontecer. Primeira coisa que você vai pensar: vão se apossar daquilo que é meu, vou perder tudo. Mas essa mulher, ela sabia que se Deus estava trazendo uma direção para a vida dela, era para o bem dela. E ela simplesmente ouve a voz do profeta, aquilo que Deus direcionou para ela, e obedece. Vai para a terra dos filisteus, vai para outra região que Deus estabeleceu para que ela ficasse por lá. A sua fé era prática e obediente. Ela confiava na voz de Deus através do profeta. Lá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20, a palavra do Senhor diz assim: bem cedo na manhã seguinte, o exército de Judá e tudo Deus, e nem sempre nós entendemos aquilo que Deus está querendo quando nos fala determinadas coisas. Nem sempre nós entendemos o fim daquilo, o propósito final daquilo, mas nós precisamos aprender a obedecer à direção que Deus nos dá.
Nós precisamos a obedecer, mas com fidelidade completa, não com parcialidade, mas totalmente obedientes à voz de Deus, porque aqui no capítulo 8 vai nos dizer que essa mulher saiu, e após 7 anos ela vai retornar, ou seja, ela não ficou enviando mensageiros para ver, porque o profeta tinha dado um tempo determinado, ela simplesmente confiou na palavra do homem de Deus, e segundo a palavra do homem de Deus, ela permaneceu o tempo determinado. Mas quantas vezes, principalmente quando a promessa de Deus nos fala de coisas a longo prazo, de tempos longos, quantas vezes nós esmorecemos em meio à caminhada. Nós até começamos animado pela palavra de Deus, enquanto a palavra de Deus está viva nos nossos corações, mas ao longo dos dias a palavra de Deus vai se esfriando nos nossos corações e nós começamos a questionar e a duvidar se acontecerá de Deus. Mas lembra que eu falei sobre valorizarmos aquilo que vem de Deus? Quando valorizamos aquilo que nós aguardamos com cuidado, como o salmista diz no Salmo 119, ele diz, a tua palavra escondi no meu coração. O quê? Eu estou bem guardado, eu não posso perder, gera vida. Ele é o poder. Falou para Jesus, o Senhor dá fala que libera a cura sobre o meu servo, aqui dando uma ordem, e lá na minha casa o milagre acontecerá. Queridos, nós precisamos aprender a valorizar a nossa vida com Deus, a fé em Deus precisa ser algo que retém tudo aquilo que vem da parte de Deus, com zelo e valor, com cuidado, como salmista, guardando no coração. Para quê? Para que quando eu estiver na minha caminhada do meu dia a dia, eu possa estar com essa palavra viva no meu coração e possa agir do pecado, sair dos caminhos que me levam ao pecado, sair dos caminhos que me faz errar o alvo, que me faz me perder na caminhada. Essa mulher, ela ouviu a voz do profeta. O profeta disse, vai haver 7 anos de fome. Sai, pega tudo, todos os seus... E o que ela faz? Versículo de número 2. Levantou-se a mulher, está o ponto de mudança na minha e na sua vida, a partir do momento em que olhamos para a palavra de Deus e fizemos em conformidade com a palavra de Deus, porque Ele é Deus que vela, coração zeloso. Para quem mais o profeta Eliseu foi falar dessa fome? Para mais ninguém, somente para essa mulher, somente para essa mulher. Você entende a importância de às vezes porque às vezes a nossa necessidade é tão grande, sabe, as coisas são tão urgentes para nós, que nós chegamos aos pés de Deus e só sabemos falar para Ele, me dá, me dá, me dá, me dá, né? Só sabe pedir. Tem uma canção antiga assim, não me lembro direito, mas é mais ou menos assim. E pede, pede. Não lembra de ser grato a Deus, porque embora você esteja passando por aflições, tribulações, necessidades, adversidades, Deus te deu saúde, Deus te deu força, Deus te... não permitiu que nenhuma das situações que está à sua volta te destruísse. Deus não permitiu que você perecesse. Mas os nossos olhos estão tão voltados para as nossas necessidades que nós esquecemos de olhar para a grandiosidade e majestade. Queridos, quando nós aprendemos a buscar prioritariamente a face de Deus, tudo à nossa volta se torna insignificante, porque nós conseguimos contemplar a sua majestade, o seu glorioso poder, a sua força, tudo aquilo que Ele é e que está em nós.
nosso favor, porque somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Mas nós o amávamos quando nós não conhecíamos. Ele primeiramente nos criou, é obediente. Ela confiava na voz de Deus através do profeta. E precisamos aprender a crer na voz de Deus. Precisamos aprender a crer naquilo que vem da parte de Deus. E por causa dessa fé, para nós fecharmos aqui, Deus faz algo extraordinário na vida dessa mulher. Olha só o versículo de número 3. Ao final de 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu para pedir ao rei que lhe devolvesse a sua casa e as suas terras. Ora, o rei conversava com Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Contando ele ao rei como citava um morto, a mulher cujo filho ele havia ressuscitado, pediu ao rei que lhe devolvesse a sua casa e as suas terras. Disse Geazi: ó rei, meu senhor, esta é a mulher e este é o filho a quem Eliseu ressuscitou. O rei perguntou à mulher, dizendo: devolva-lhe tudo o que era seu e todas as rendas das colheitas, desde o dia em que a fé dessa mulher era uma fé que recebia o que precisava e muito além do que pedia. Porque, olha só, primeiro, ela não pediu nada para o profeta. O profeta falou, coisa gloriosa, duplo. E vai para uma terra de quem busca a sua face e de quem ama a sua palavra e retém, e é zeloso por aquilo que vem da parte. Ela chega no exato momento. Qual a probabilidade natural disso acontecer? É quase zero, né? É quase zero, como se fosse combinado, mas não era combinado. O rei simplesmente estava curioso para ouvir as histórias dos milagres que era feito por meio daquela mulher. E a mulher chega naquele momento para falar para o rei: rei, devolva as minhas terras. Eu voltei, a fome cessou, eu estive longe por 7 anos e eu quero de volta o que é meu. Eu quero de volta o que é meu. E ela conta para o rei, conforme diz no versículo 5, né? Ela conta para o rei, o versículo 6, ela contou a sua história e como consequência disso, o rei vai lhe devolver tudo novamente. O rei devolve tudo, mas não devolve simplesmente o que ela possuía. Devolve tudo o que foi conquistado ao longo de 7 anos que ela esteve fora. Olha como Deus é maravilhoso, a sua palavra, zela a sua terra, olha, vamos fazer o seu, e em que deixou 7 anos de colheita, nada, ganhou, ela está se mantendo longe do tempo difícil, em obediência à palavra, e quando chegou, Deus a restituiu, não só o que tinha, mas aquilo que poderia ter perdido ao longo dos anos, Deus a restituiu. O nosso Deus é um Deus que faz, como diz Efésios 3:20, Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Queridos, precisamos entender que a nossa confiança em Deus, que o fato de buscarmos a face de Deus, não nos permitirá sermos defasados, sermos prejudicados, não permitirá que pereçamos em meio à caminhada, mesmo que em tempos difíceis, Deus fará além daquilo que buscamos da parte dele, porque parte daquilo que recebemos da parte de Deus é simplesmente a bênção sobre a colheita, mas outra parte daquilo que recebemos é a graça de Deus, que é sempre maior do que aquilo. Deus sabe como nos surpreender. Só precisamos aprender com essa mulher a sermos zelosos pelas coisas de Deus, a amarmos aquilo que vem da parte de Deus, a confiarmos plenamente naquilo que vem da boca de
Deus, a não retrocedermos, a não questionar, titubeando entre dois pensamentos, mas sermos firmes e constantes na promessa de Deus. A mulher sunamita nos ensina a verdade. Fé não é sentir, em obras é morta, mas é exigir. Você não vai precisar entrar em uma causa judicial, porque Deus é o seu juiz, Ele julgará em seu favor e trará bênçãos maiores do que aqui você está pedindo, se você buscar a face dEle e esperar descansar o seu coração nas promessas dEle. O único critério é descansar nas promessas do Senhor. É o que o salmista fala no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Não é lugar para estar preocupado, não é lugar para desespero, não é lugar para medo, não é lugar para incerteza, para insegurança, é lugar de descanso na presença do Deus Todo-Poderoso. E essa mulher nos ensina isso. Quando você valoriza o que vem de Deus, Ele preserva, recompensa e multiplica.